realmente Papai do Céu possa tomar nossa vida, né? Que nós tenhamos a maravilhosa ideia de dar lugar na nossa vida para Ele, né? Que Ele tem poder, mas Ele só faz se nós abrirmos a porta. É o que Jesus falou no Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. O Espírito Eterno é respeitador das leis, entre elas a lei do livre-arbítrio. Ele deixa a gente escolher. Ele diz, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que se a gente não quiser Ele não faz nada de ruim para a gente, não. Sabiam disso? Se a gente não estiver afim de Deus, Deus nos respeita. Ele diz através do profeta, se me buscares, serei achado de ti. Quem busca o Senhor, o encontra. Ele diz, todavia, se me deixares, eu também te deixarei. Esse eu também te deixarei não é que ele está bravo, não é que ele está irado, não é que Deus ficou ruim porque nós o deixamos. Esse também te deixarei é um respeito pela nossa escolha. Veja que antes dele dizer te deixarei, ele diz, se tu me deixares, eu te respeito. Eu também te deixarei. A história que conta esse episódio é a do pródigo. Quem lê a história do pródigo, vê a figura do pai que deixa o filho ir. Vai continuar amando sempre, aguardando o retorno, pronto a abraçar, pronto a beijar. Mas se o filho quer ir, deixa ele ir. Porque não adianta ficar com quem não quer. Não adianta dar para quem não quer receber. Não adianta abraçar quem não quer abraço. Não adianta beijar quem não quer beijo. Então é nesse sentido que o Senhor diz, eu também te deixarei. Ele é respeitador. Que coisa maravilhosa, né? Eu quanto mais avalio as palavras de Deus, a revelação do Senhor, mais eu o amo. Cada dia eu sou um crente que cada dia está mais crente. Olha só que coisa interessante. Se é possível isso, né? Se há a possibilidade de a minha confiança ser aumentada constantemente, então hoje sou mais crente do que em todo o resto da minha vida, porque eu compreendo melhor, porque entendo melhor, porque atingi maturidade espiritual. Isso é maravilhoso. Hoje nós nos reunimos para mais um passo com Jesus, e o passo de hoje, número 66. Então, nosso passo de número 66 com Jesus. Neste passo, nós vamos estar num caminho com Jesus. Quem acompanhou os passos anteriores sabem que nós estamos dentro do contexto do Evangelho, em que Jesus deixou a Galileia e está indo em direção a Jerusalém. E ele deixou a Galileia nesses dias para não retornar mais. Ele vai para Jerusalém e vai concluir sua missão em Jerusalém. Só que da Galileia para Jerusalém, ele vai passando por várias localidades, como nós vimos no passo de número 65, passou em Samaria, né, irmã Maria? Ele passou por ali, e aí foi rejeitado por uma das aldeias de Samaritano, e depois foi recebido em outra, né? E ele continua o seu caminho. Ele está continuando. Então, na continuação do seu caminho, um legalista ou um mestre da lei, um sujeito que conhecia as leis do Antigo Testamento, porque você sabe que a nação de Israel, ela era regida por uma constituição deixada por Moisés, que incluía os 10 mandamentos e todo o conjunto dos profetas, as orientações, as regulamentações que você encontra ali no Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e mais as regulamentações que veio através dos profetas e orientações. Então, eles eram regidos por essa constituição.
Somado a isso, tem o Talmud, que era os livros de explicações das leis que os rabinos judeus tinham. Então, eles tinham várias leis, como nós no Brasil. Só que as leis deles constavam em sua base da palavra de Deus. Deus tinha revelado ao seu servo Moisés uma lei para uma nação que deveria ser uma nação particular de Deus, uma nação especial, um povo seu. Esse desejo do Senhor de ter um povo particular para que servisse, não é que Deus estava abandonando as outras nações. Eu já ouvi pregador que disse, não, só o povo de Israel era o povo de Deus. Negativo, negativo. Desde o Gênesis, quando Deus chama Abraão, o Senhor já fez promessas para todas as nações. Quando ele disse para o Abraão que em Abraão, então ele, através de Abraão, dos descendentes de Abraão, ele ia colocar uma luz na terra, uma nação especial, para ser exemplo para toda a terra. Uma nação com leis dada por Deus. Algo maravilhoso. E ele disse para o Abraão, e em ti, em você, serão benditas todas as famílias da terra. Então não era só os judeus, Deus nunca foi assim de escolher só aquele povo, o resto ele joga tudo fora. Não é assim não, irmãos. Na verdade, o evangelho é muito claro nisso e diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, olha que coisa extraordinária. O desejo de Deus é salvar todas as pessoas. Vão desligar? Conseguiram? Acontece, isso aí já aconteceu até comigo, tá? São os tempos modernos, né? E o dia que eu fui falar na TV Itajaí, e era um desembargador que estava me entrevistando. E aí ele, antes de começar, ele disse assim, desligue o seu telefone. Falou para mim e falou para todos os que estavam ali. Ele esqueceu de desligar o dele. Bem no meio da entrevista, tocou o dele. Amém? Então, olha, acontece isso aí, né? A gente está numa época que a tecnologia faz parte da nossa vida e ocorre. Queridos, então, como eu ia falando, o Senhor, ele sempre quis manifestar a sua glória para todo mundo. Né? Então não é que o povo de Israel era todo especial para Deus e os restantes estavam esquecidos. Não, Jesus veio porque Deus nunca esqueceu de nós. Aleluia! Ele disse, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E ainda diz o Senhor que Deus amou o mundo, não foi só a nação de Israel. O mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo, uma palavra sem exceção, olha só, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha, agora eu vou mudar as palavras que vocês conhecem, tenha vida perdurável, uma vida que não acaba mais. Glória a Deus. E Jesus então está aí nessa missão. E tinha os mestres da lei, os mestres do Antigo Testamento. E um destes mestres, legalista, porque já dentro da politicagem, daqueles dias, do tempo de Jesus, tinha politicagem, entende? Tinha conchavo político religioso. Né? E eles, então, esse mestre que deveria entender tudo da palavra de Deus, entende? Não estava iluminado. Por que não estava iluminado? Porque estava com conchavo político. Estava em acordo com os romanos, estava dentro da política e da religião, tão entranhado estavam os interesses políticos religiosos nele, que ficaram cegos. Os mestres,
O Senhor mesmo diz que eles são cegos guiando cegos. Olha só, os que eram para ensinar estavam cegos. Não, vocês notam que tem alguma similaridade com os dias atuais? A maioria dos líderes atualmente também está envolvido com política. A maioria dos líderes está envolvido com a ganância. E a maioria dos líderes está cego. Por que que está cego? A cobiça os cegou. A soberba os cegou. O orgulho cegou eles. Infelizmente, pensam em si, pensam em acumular e fazem contrário da palavra. Torcem a palavra. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado para nós enxergarmos da forma correta, para não nos envolvermos com isso. Quando aqui passo a tecer uma crítica contra algumas atitudes, é no sentido de iluminar os olhos dos irmãos, para que os irmãos pensem, para que estudem, para que enxerguem. Mas nós não queremos os caminhos deles. Não. Deus me livre da ganância. Deus me livre da soberba. Deus me livre da politicagem. Deus me livre de achar que eu sou mais do que você, porque então eu estaria perdido. Mas me ajude o Todo-Poderoso para que eu sempre me enxergue e sempre veja em mim o que sou nele. Servo vosso, vosso irmão e nada mais. Essa é a grande verdade. Esse legalista cego, ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. O evangelista diz que para o experimentar. Isso está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Eu tenho aqui um resumo do texto. Você vai lendo ali. Olha só, ele se aproxima de Jesus e diz: mestre, que farei para herdar a vida perdurável? Olha só, o que eu faço? A pergunta é bonita, a pergunta é interessante, a pergunta é relevante, a pergunta é de extrema necessidade. Talvez uma pergunta que todos nós devíamos fazer. O que eu faço para ter a vida perdurável? Como faço para existir para todo sempre? A pergunta então é interessante. Jesus disse: o que está escrito na lei? Como você lê? Talvez se fosse eu, já ia correndo dizer para ele: crê no Senhor Jesus, olha, faz assim, faz assado. A gente é muito apressado. Jesus ele tem discernimento, ele vê as coisas de um modo diferente. Jesus faz uma análise mais profunda. Só, poxa, o sujeito é um mestre da lei. E ele vem me perguntar o que ele faz para herdar a vida eterna? Tem alguma coisa errada aqui. Esse sujeito está com pegadinha para o meu lado. Esse sujeito aí não quer aprender, não. Ele está querendo ver se dificulta as minhas palavras, dificulta os meus ensinos, ou talvez querendo me levar a me envergonhar diante do povo. Jesus faz a análise antes de responder. Então Jesus, ao invés de dar uma resposta pronta, Jesus devolve a pergunta. Isso você vai encontrar muito em Jesus. Nós temos pressa de responder, né? E Jesus não. Jesus normalmente responde com uma pergunta. E no fim quem dá a resposta é o próprio sujeito. Entende? Então Jesus olha aqui para ele e diz: o que está escrito na lei? Tu é mestre da lei. Como é que está escrito? Respondeu. O sujeito respondeu: amarás, a lei diz assim, olha o legalista, entende? Tem aquele irmãozinho que diz: a nossa doutrina, o regimento da nossa igreja, a nossa tradição. Ele sabe tudo de tradição, ele sabe tudo de doutrina, ele sabe tudo de regimento, ele sabe tudo de lei, afinal de contas, ele é um legalista. Certo? Esse legalista responde: está escrito, Senhor, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de
toda a sua alma, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Tem que empregar todas as energias e pegar a somatória psíquica unida à força espiritual e dedicar tudo no amor a Deus. Aqui ele respondeu e ele continua: e amarás, a lei também diz, e amarás a seu próximo como a si mesmo. Jesus olha para ele e diz: está correto. É isso mesmo que a lei diz. Faça isto e terás a vida perdurável. Vai lá, faz assim e viverás. Olha só. Quer dizer, o sujeito sabia da resposta. E Jesus agora está colocando que a resposta está correta e que a questão não é uma questão de saber ou não saber, mas é uma questão de, em sabendo, ir lá e fazer. Porque de que vale o ensino se não for para ser aplicado? De que vale a doutrina que não tem a sua prática? De que vale a mensagem que ninguém considera? De que vale o evangelho que não é vivido? Não vale de nada. Então Jesus é bem claro para ele: você faça isso e você vai viver. Você não vai perecer, você não vai ser extinto, você vai existir. Ele, porém, olha aí, e não ri dele não, porque a maioria de nós é assim, querendo se justificar, porque ele percebe que não se deu bem. Ele percebe que, puxa, passei vergonha. Eu fico imaginando ele, sabe, Márcio? Entende? Eu fico imaginando aquele sujeito pomposo, eles eram cheios de orgulho, né? Mestre da lei, e agora está passando vergonha, porque quis fazer pegadinha com Jesus. Entendeu? Se deu mal. E todo mundo ficou olhando: poxa, mas ele não sabia disso? Eu acho que o irmão João, né? Ou o Pedro, que era pescador, disse: poxa, até eu sabia. Entende? Ele agora está envergonhado. Ele está envergonhado. Ele quis envergonhar Jesus, e quem está envergonhado é ele. Por isso ele tenta uma desculpa. Quem é que tenta desculpa? Quem se deu mal. Quem argumentou de forma errada. Pode ver, a pessoa que quer dar muita explicaçãozinha, tem coisa ruim no meio. Não é assim? O menino chega em casa, a mãe diz: onde tu fosse? Fui ali. Tu fosse ali aonde, menino? Pronto, ele já começa um monte de explicação, a mãe já sabe que ele está mentindo. Não é assim? O ser humano é dessa forma, faz parte do nosso emocional, faz parte dos nossos impulsos e instintos. E esse sujeito então começa a querer se desculpar, e aí a coisa sai pior. Porque ele chega, ele é mestre da lei, ele entende tudo, ele citou a lei do amor, tudo certinho. E dentro desse processo, dentro dessa palavra, ele, na tentativa de se desculpar, ele faz uma pergunta tosca. O que ele pergunta? Quem é o meu próximo? Ora, quem é o meu próximo? Um mestre da lei não sabe quem é o próximo dele? Um mestre da lei não tem sabedoria suficiente para dizer, para saber. Quer dizer que ele nunca ensinou para ninguém quem era o seu próximo? Ele ensina a lei e ele não ensina quem é o próximo? Mas fez isso com Jesus. Quem é o meu próximo? A tentativa de justificativa da sua pergunta saiu pior do que a pergunta primeira. Certo? O mestre, Jesus, respondeu, mas como eu disse, ele nunca dá resposta pronta. Porque o indivíduo tem que mostrar interesse pelo ensino do mestre. O indivíduo tem que desejar o ensino do mestre.
Esse negócio de nós só virmos e ouvir, querer ouvir mais, só para encher o intelecto e satisfazer a curiosidade, não tendo em nós aquela fome e aquela sede de justiça que existe no coração dos bem-aventurados. Se não houver em nós aquela fome e aquela sede de justiça, não espere ganhar do mestre revelação nenhuma. É preciso demonstrar fome e sede. Afinal, o convite de Jesus lá nos passos anteriores era este: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Não havendo sede, não pense que Jesus vai derramar água viva. Não pense que Jesus vai dar pão da vida. Ele não desperdiça alimento com enfastiado. Não. É preciso ter fome para receber do Senhor as maravilhosas graças da alimentação espiritual e da bebida espiritual. Aleluia! Quem não tiver fome, não conte com respostas prontas do Senhor. Esse negócio de só perguntar por perguntar, entende? E algumas vezes já tinha perguntado 10 vezes. Né? Tem gente que vem, oi, irmão Adilson, quem é a mulher de Caim? Eu digo, vai plantar batata no asfalto quente. Entende? Que mulher de Caim, o quê? O que isso resolve na vida do cara? Olha só. Jesus, ao invés de dar uma resposta pronta, ele começa a contar uma história. Com a história, ele está alimentando os seus discípulos. E vai envergonhar uma vez mais aquele indivíduo orgulhoso, soberbo, metido a bonzão, cheio das teologias dos judeus, cheio do conhecimento intelectual, mas vazio de espiritualidade. Essa é a grande verdade. Esse homem estava vazio do espírito. Jesus então diz, olha, um homem descia de Jerusalém e ele, no caminho, foi assaltado. E os assaltantes o espancaram e ele foi muito judiado. Roubaram as coisas dele, deixaram ele caído, seminu, meio morto. Quase o mataram. O resumo da história é esse. Um pastor, ou padre, ou rabino, um sacerdote, passou pelo mesmo caminho, descia pela mesma estrada. Ao ver o homem naquele estado, ele atravessa para o outro lado e passa rapidinho. Foi embora. Jesus está contando. Ali um homem caído, meio morto. E o pastor, ou padre, ou rabino, um oficial da religião, um dos mestres, dos ensinadores de Israel, passou por ali e atravessa a rua para não ter que ajudar o homem. Você sabe, ele está falando para um legalista. O legalista fala muito e faz pouco. Ensina muito e vive pouco. Põe a fardos. Jesus já tinha ensinado, diz que eles põem fardos. Os sacerdotes de Israel põem fardos pesados nas costas dos homens e eles nem com um dedo movem. Criam regras, criam doutrinas, criam sacrifícios, criam campanhas, criam fogueira, criam altares, fazem de tudo para as pessoas ficarem envolvidas e dependentes deles. Eles não sabem libertar as pessoas. Mas o Filho do Homem veio para libertar. Oh, glória a Deus! E se Jesus nos liberta, somos verdadeiramente livres.
Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor continua falando, e ele diz: passou por ali também um obreiro, um auxiliar do templo. Na sua Bíblia, um levita. Quem era o levita? Um auxiliar, um obreiro, um cooperador da obra, um aprendiz de sacerdote. Um aprendiz, um discípulo do sacerdote. Ora, discípulo do sacerdote que não ensina a palavra de Deus, vai fazer o quê? Vai fazer igual o sacerdote. E é exatamente, passou por ali também um obreiro, um auxiliar do templo, como seu líder também passou para o outro lado sem nada fazer. Irmãos, vocês estão entendendo? Aí quem está nos ouvindo em casa, está entendendo uma coisa? Nós temos que cuidar com quem nós seguimos. Às vezes o líder parece ter muita sabedoria, parece ser um homem muito instruído, tem palavras bonitas. Mas Jesus ensinou olhar com um olhar clínico, um olhar mais profundo, um olhar diferente. Ninguém deve se deixar levar pelo emocional, ninguém deve se deixar levar pelo superficial, pela eloquência, pela postura, pela estética, pela indumentária. Não! Cada um de nós tem que olhar o fruto. Nós só devemos seguir um homem que produz fruto espiritual. Jesus já tinha trazido esse ensino. Ele disse: olha, a árvore se conhece pelo fruto. Ele disse: os falsos profetas são bem parecidos com os profetas de verdade, à primeira vista. Eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a lei, eles sabem fazer mágica, eles têm ilusionismo. Alguns são mais especialistas, porque o verdadeiro profeta de Deus não ilude. Mas eles conseguem iludir. Eles fazem as pessoas ficar admiradas com as amostragens dos seus dons. Mas Jesus disse: não é pelo dom que se conhece, é pelos frutos. O sujeito pode profetizar, pode expulsar demônios, o sujeito pode fazer entrevista com espírito maligno, mas se ele não produzir o fruto do Espírito, o amor, a caridade, a fé, a temperança, o gozo, e vai por aí afora, as 9 essências do fruto do Espírito, nós não devemos segui-lo. Ai, irmão, mas ele é um ungido do Senhor. O ungido do Senhor sem fruto é ramo que vai para o fogo. Ungido do Senhor que não produz fruto não vale nada. É estelionatário, é bandido, é safado. Então os irmãos cuidem com quem os irmãos seguem, a quem os irmãos seguem. Cuidem, vigiem, olhem o fruto, não se iludam com as aparências. O levita passou e ele estava seguindo um cara ruim. Ele era discípulo de um sacerdote que não prestava. Um sacerdote sem amor, um sacerdote sem frutificação. E o que acontece com o levita? Acontece o mesmo, ele fica sem fruto. O homem está precisando, mas eu não ajudo. A minha religião não permite tocar em homem caído. A minha religião não deixa eu me misturar com pecador. Esse pecador está aí, porque Deus não cuidou dele, o anjo do Senhor não acampou-se ao redor dele. Logo ele está caído aí porque já está sendo castigado. Era assim. Eles falavam desse jeito. Entendeu? Aí Jesus continua a história, dizendo: mais um samaritano, um pagão. Um adorador de imagem. Um sujeito daquela outra igreja.
que não tem a nossa doutrina, que não segue na nossa visão, que não conhece o evangelho como supostamente nós conhecemos. Um samaritano, essa palavra para esse mestre da lei foi uma bomba na cabeça dele. Você consegue entender? Eles tinham rixa e Jesus pega um inimigo dos judeus para citar como exemplo positivo. Eles achavam que os samaritanos eram tudo perdido. Samaritano para eles era macumbeiro, era do candomblé. Samaritano para eles era ateísta. Samaritano para eles era espírita, menos crente. E Jesus diz: passou também um samaritano, um herege, um pagão, aquele que não participa dos cultos, que não é membro da nossa congregação. Passou ali um homem de fora. Eu anotei aqui para não esquecer os versículos. Um homem de fora. Agora olha só, o que diz a escritura ali? Movido. Olha a motivação do homem. O que me motiva? As minhas ações são motivadas pelo quê? Entendeu? Normalmente os legalistas são motivados pela aparência, pela amostragem. O pastor tá, o cara é de um jeito. O pastor sai, o cara é de outro jeito. O pastor tá, não toma cerveja de jeito nenhum. O pastor virou as costas, toma todas. Que coisa tola. Não conhece o seu Deus. Não sabe nada do seu Deus. Valorizam mais os homens, as aparências dos homens, do que a Deus. O que me motiva? O homem motivado, movido de íntima compaixão, não atravessou a rua. Ele parou, aproximou-se e prestou toda a assistência que o homem assaltado precisava. Ele untou as feridas do homem, viu que o homem estava muito machucado. Eles não tinham o álcool como nós temos, o éter. Eles tinham o quê? O vinho. Ele pegou vinho, derramou vinho, porque o vinho com teor alcoólico fez a asepsia. Passou, ardeu daí. Aí como ardeu, ele pegou azeite puro de oliva, e jogou em cima da ferida. Untou as feridas com vinho e azeite. Depois pegou o sujeito, botou na cavalgadura dele, que nós não sabemos se era um jumentinho, se era um cavalo, se era um camelo, um dromedário, não sei. Ele tinha uma cavalgadura, ele estava montado em alguma coisa. E ele pega o sujeito, junta o sujeito, bota em cima da cavalgadura e ele vai a pé puxando. Leva até o que seria para nós hoje o hospital. Levou para uma estalagem. Levou até o hospital, vamos dizer assim. Quando chegou no hospital, disse: ele tem plano de saúde? Não, não tem plano de saúde. Mas pode botar na minha conta aí. Vou dar um chequezinho, calção aí. Aí, compaixão. Compaixão. O samaritano está dando um show de amor ao próximo. Os religiosos pedem para os samaritanos: ei, nunca te orgulha de ser um cristão se tu não tens a graça de parar e atender quem precisa. Aliás, não deveria nem dizer eu sou um cristão, se tu não tens a graça de parar e ajudar quem precisa. Se não há em nós a compaixão, a disposição para dar pão para o faminto, para dar roupa para o nu, para dar coberta para o que está com frio, se não há em nós a disposição de abrigar, de abraçar, de amar profundamente aqueles que estão perto de nós, aqueles que se aproximam de nós e daqueles a quem nos aproximamos, se nós não temos essa graça, então não diga eu sou um cristão. E neste sentido, os espíritas, os católicos, neste sentido, algumas entidades de cultos
africanos dão show nos evangélicos no Brasil. Oi, irmão, o que é isso? Agora está defendendo. Querido, Jesus defendeu o samaritano, eu defendo eles. Defendo eles, sabe por quê? Porque se tem uma coisa fria, se tem uma coisa ruim, se tem uma mornidão, se tem algo que não presta e que dá nojo até em Nosso Senhor, é o cristão que não se importa com o outro, que não se envolve com o ser humano, que faz acepção de pessoas, que só cuida daquele que é dele, do que está perto dele, que egocentricamente puxa as pessoas para si, mas não olha a humanidade como filhos do Pai Nosso que habita os céus. Após contar a história toda, Jesus pergunta para o mestre da lei. Jesus contou toda a história, ele já está passando vergonha, os discípulos de Jesus olham para ele, eu fico pensando, se ele é do meu tipo, ficou todo vermelho, entendeu? Está roxo agora, passando vergonha ali. Aí Jesus olha para ele e diz: qual foi o próximo do homem assaltado? Quem foi o próximo do homem assaltado? O mestre religioso disse: o que teve misericórdia dele. Como é que ele sabia? Por que perguntou? As respostas estavam todas com ele. É que ele queria colocar Jesus contra a parede e envergonhá-lo. Mas quem sai envergonhado é ele. Jesus disse: tá certo, vai tu e faz o mesmo. Vai tu e ajuda quem precisa. Isso é servir a Deus. Vai e encontra os feridos da terra, encontra os tristes, diga aos tristes que Deus os ajudará. Fale aos fracos que Deus os fortalecerá. Diga aos enfermos, Deus vai te valer. O Senhor tem saúde para você. Fale para os desamparados que eles têm um pai amoroso, que é capaz de abrigá-los. Fala aos pecadores que temos um Deus que perdoa os pecados. Fala aos que querem recomeçar, que Deus ama o dia do recomeço. Fala para as pessoas que há possibilidade de serem restauradas, abençoadas. Deus tem maravilhas para operar na vida de todo aquele que nele crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande verdade, essa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é trazer alguém para a casa dos amigos. Não, a pregação do Evangelho é levar pessoas até Jesus. É levar pessoas até Deus e conectá-las com Deus, enxertá-las em Deus, com a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. Essa é a nossa missão, irmãos. Existem muitos que usam este texto para pedir ajuda para outras pessoas. Esse é um texto usado nas igrejas para pedir dinheiro para missão. Missão bom samaritano. Contribua, seja um bom samaritano. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo é que cada um de nós, individualmente, deve se exercitar no amor ao próximo. Cada um de nós deve olhar para quem está ali juntinho. O próximo não é o homem caído. O próximo é o homem que se dispõe a ajudar. Na história de Jesus, o próximo não é o homem caído. Muita gente pensa que o homem caído é o próximo. Não. O próximo sou eu. O próximo é você. Quando olhamos com compaixão os que estão em volta de nós e fizemos aquilo que Jesus mandou fazer. Fazer o que o samaritano fez. Existe mais espiritualidade naquele samaritano cheio de compaixão
do que em todos os religiosos de Israel que não sentiam mais nada por ninguém. Tem que cuidar, irmãos, para nós não cair no erro de nós achar que nós somos crentes e pronto. Nós acharmos que somos cristãos e pronto. E não fizemos mais nada. Não é assim. Nós temos que cuidar. Logo em seguida, Jesus continua a sua marcha. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. E ele passa na casa de uma amiga de Jesus, chamada Marta. Em outro povoado, Marta o recebeu na sua casa. Eles já se conheciam. Eles tinham muita amizade. A Marta tinha uma irmã chamada Maria. Maria, então, conhecia Jesus e era fascinada com os seus ensinos. Maria gostava muito do que Jesus ensinava. Enquanto Jesus entra lá, se assenta, é recebido, a Marta, uma mulher caprichosa, zelosa, de atender bem quem chega em sua casa, vai e começa a fazer o serviço, né? Tem gente que fala muito mal da Marta, mas se não fosse a Marta, não tinha comida. E se não fosse a Marta, a casa fica suja. A Marta não é ruim, a Marta não é má, a Marta ama Jesus, e a Marta quer tanto agradar Jesus que acabou se distraindo. Aqui está o problema. Distração. Um veneno para a nossa espiritualidade. Distração. Muitas das pessoas que esfriam na fé, elas não esfriam porque deixaram Jesus, porque abandonaram Jesus, porque não querem Jesus. Não. Muita da ausência da frutificação na vida do indivíduo é por distração. Na parábola do semeador que nós já vimos, Jesus fala de uma semente que fica sufocada e não consegue produzir fruto. É aquela semente que cai entre espinhos. E aí Jesus depois, quando explica a parábola, ele diz, olha, a que caiu entre espinhos é aquela que o sujeito recebe com alegria a palavra, mas logo as ocupações da vida, os cuidados com as coisas do mundo, envolve, a matéria o envolve de tal maneira que a pessoa esquece de buscar a Deus, esquece de se envolver com o Senhor. A Marta passou por um momento desse. Ela tem Jesus dentro de casa, Jesus está ali, ela quer servir a Jesus tão bem que ela vai para a cozinha, ela prepara os quitutes para Jesus, né? Ela deixa tudo em ordem. E enquanto isso, a Maria, sua irmã, ficou assentadinha, pertinho de Jesus, ouvindo tudo que ele falava. E Jesus ali ensinando, e a Maria extasiada. Ficou extasiada, esqueceu da vida. Entendeu? Olhando para Jesus, tranquilidade, paz, alegria. Quando a gente presta atenção em Jesus, é o que acontece com a gente. Entendeu? Preste atenção no que Jesus diz, preste atenção no que ele fala. Começa a meditar nas palavras de Jesus e você vai se encher de paz, de tranquilidade, de sossego, de certezas. É o que acontece. A Maria ficou dentro de um êxtase espiritual, ouvindo Jesus. A Marta, de repente, percebe que ela está trabalhando sozinha, que a Maria desprezou ela lá na cozinha, esqueceu dela. Entendeu? A Maria fez direitinho o que Jesus já tinha dito nos passos anteriores. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim e do evangelho, não é digno de mim. A Maria estava fazendo exatamente o que era para fazer. E a Marta agora, inquieta e
atribulada, porque tem todos os afazeres e ela se vê em apuro agora. A Jesus, está os seus discípulos, e a sua irmã não está ajudando. Ela vai até o Senhor e diz: Senhor, tu vai deixar Maria ficar aí assentada? Tu não vai dar uma ordem para Maria vir me ajudar? O Senhor, com muito amor, respondeu para Marta: Marta, Marta, você se inquieta e se agita por muitas coisas. Preste atenção aqui, irmãos, isso aqui não está aqui por estar, isso aqui não está aqui por acaso. Preste atenção nessa palavra. Para o Espírito Santo inspirar o evangelista Lucas para escrever isso aqui e deixar registrado para nós, é porque o mestre dos mestres quer nos ensinar uma lição muito maravilhosa. Inquietude, agitação, traz também cegueira e esfriamento espiritual. Quero dizer uma coisa para vocês com toda certeza. Vocês podem examinar as Escrituras, vocês vão me dar razão. Deus não fala com quem está inquieto. Deus não fala com quem está agitado. Tem uma porção de gente, eu queria tanto que Deus falasse comigo, mas Ele não fala. Mas a pessoa está toda inquieta. Deus não fala à toa. Deus não joga palavras aos ventos. É preciso que a gente pare, sossegue e preste atenção no que Deus vai falar. Senão Deus não fala. Olha o salmista no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim. Primeiro eu fui paciente, eu aguardei. Oh, aleluia! O Altíssimo se voltou para mim porque Ele viu a minha espera por Ele. Essa é a grande verdade. Marta ficou inquieta, Marta não aprendeu nada, Marta tinha Jesus na sua casa, mas não usufruía naquele momento da paz de Jesus. Quantos cristãos estão vivendo sem paz? Quantos cristãos cheios de fobias? Quantos cristãos totalmente angustiados? Quantos cristãos totalmente entregues às doenças psíquicas na atualidade? E tudo isso porque estão inquietos, desassossegados, não têm capacidade de esperar nada, impacientes. Estão pensando que serve a Jesus na correria da vida. Jesus não tem pressa. Jesus é o príncipe da paz, Jesus é sossegado, é tranquilo, Jesus é sossego, Jesus é calmaria, Jesus é bonança. Eu preciso crer nele e sossegar a minha alma, então ele falará comigo, falará contigo. Exatamente como fez com Maria. Ele diz: olha, Marta, tu estás inquieta, tu estás agitada, contudo, pouca coisa é necessária. Irmãos, essa frase tem feito eu meditar nos últimos dias, muito, muito, muito. Pouca coisa é necessária. A maioria das pessoas estão aí, tem tudo, mas querem muito mais. Tem casa, mas quer casa, mais casa. Tem carro, mas quer mais carro. Tem dinheiro, mas quer mais dinheiro. Não parece que nunca chega. Uma gula tem tomado conta do coração dos crentes materialistas da atualidade. Contudo, pouca coisa é necessária. Até mesmo uma só. Uma só. E Maria, Marta, ela escolheu a melhor parte.
Ela escolheu a parte boa. Eu não vou tirar isso dela. Eu não vou movimentar Maria daqui. Eu não vou deixar, não vou mexer com Maria. Deixa a Maria aqui. Marta, tu quer saber? Era para tu largar essa cozinha toda aí e tu ficar sentadinha aqui também. A Marta perdeu a oportunidade de Jesus fazer um grande milagre dentro da casa dela. Se ela fica ali escutando Jesus, conversando com Jesus, aprendendo de Jesus, Jesus podia ter feito a comida daquele dia. Ele já não tinha multiplicado pães e peixes 2 vezes? 2 vezes ele já tinha multiplicado pães e peixes. Imagina o que a Marta perdeu. Ficou preocupada de servir coisas. Jesus não quer o teu serviço. Jesus quer você. Será que dá para entender isso? Eu estou derrubando aqui toda a regra religiosa que você já ouviu até hoje. Jesus não está interessado no teu serviço. Ele está interessado em você. Ele sabe que se você conhecê-lo, se você amá-lo, se você se envolver com ele, e se você se fizer um discípulo dele, então você será útil à humanidade e você fará as obras de Deus para todo aquele que rodear você. Isso será orgânico, como se diz atualmente, isso é natural. Ninguém que recebe dentro de si um rio de água viva consegue conter as águas em si mesmo. Há que se derramar para todos, e isso é feito naturalmente. Nisso não tem peso, isso não tem pagamento de preço, isso não é difícil, isso não é uma obrigação, isso é natural. É Cristo em mim, esperança da glória, aos rios de Deus correndo dentro de mim, e a fonte salta para a vida eterna. Muitos outros são saciados. Aleluia! Queridos, é preciso aprender isso. Esse negócio de que tem que trabalhar, que tem que pagar o preço, isso aqui inventaram e botaram sobre os nossos ombros aqueles mestres da lei, aqueles mestres da religião, aqueles que querem nos dominar. Tu tem que fazer, tu tem que fazer, tu tem que fazer, e bota você numa rotina religiosa de afazeres, que você acaba igual a Marta, frustrado, cansado, e chega um dia e diz: meu Deus, não tem nem tempo para ficar em casa. Ou você acha que Jesus não gosta que você fique em casa com a tua esposa, com teus filhos? Ele gosta também. Aqui ele está na casa da Marta. Ele está com Maria. Ele está com Lázaro, o irmão da Marta. Eles estão dentro de casa. Ele faz parte da casa. Mas a Marta não consegue usufruir desse momento gostoso. Desse banquete de amor, dessa festa de alegria. Ela não consegue. Porque ela não parou para ouvir. Olha, Marta, eu não vou tirar da Maria o que ela escolheu. Não vou tirar. Se Marta dissesse: mas Senhor, quem vai fazer a comida? Fica tranquila. Quando eu terminar de falar aqui, tu vai lá olhar a panela e ver o que aconteceu. Ele não mandou encher talhas de água e tirou vinho. Ele não podia estar falando aqui e a panela lá surgir comida. Não é ele, o todo-poderoso Filho do nosso eterno Deus, aquele que chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Aleluia! Não chamou ele a luz das trevas? Não disse ele que para a terra produzir as suas árvores frutíferas com suas sementes? Não podia ele dar uma palavra lá, já que vocês ficaram até agora aqui, Marta? Agora eu vou surpreender vocês. Aleluia! Descanse no seu Deus e você vai se maravilhar com o que Ele vai fazer. Aleluia! Confie no seu Deus de todo o coração e Ele estabelecerá os desejos do seu coração. Aleluia! Que coisa maravilhosa!
Ouvir Jesus é o que podemos fazer de melhor. Sempre vamos ter tarefas, reformas, pinturas, construções, compras, vendas de coisas. Nós vamos ter, enquanto nós existir, isso vai existir também. Aleluia! Mas Jesus é mais importante do que tudo isso. Jesus é mais importante do que o Natal, do que a virada de ano. Jesus é mais importante para a nossa alma. E a Maria entendeu isso. Sossegue no Senhor, confia nele, o restante ele fará. Ele quer a expectativa, se há uma expectativa em Deus a nosso respeito. E alguém pode dizer, mas irmão, disso aí tu tá maluco já. Deus vai ter expectativa? Eu te digo que ele tem. Deus tem expectativas. E a expectativa de Deus a nosso respeito é que nós venhamos a confiar plenamente nele. Se tem uma coisa que deixa Deus alegre, é um dos seus filhos ou filhas aqui na terra dizer, Deus, papai do céu, eu confio em ti. Aleluia. Ô papai, eu sou fraquinho, tu sabes que eu tenho defeitos mesmo, porque ele sabe. Eu sei os defeitos dos meus filhos, tudo. Podia contar os da Débora hoje, mas vou deixar ela lá quietinha. Entendeu? Papai do céu, olha, tu sabes como eu sou. Tu me criasse. Qual a mãe que não conhece seu filho? Qual o pai que não conhece seu filho? Papai do céu nos conhece. Mas a gente derrete o coração dele quando a gente chega lá. Entende? É que a gente está tratando de coisas espirituais, mas imagina no espírito você dar um soquinho nele assim, ei, velho. O Jonatas, meu filho, me chama de velhinho. Ô, velhinho, como é que tu tá? Entendeu? Imagina agora você em Deus. Ô, velhinho, carinhosamente. Ô, velhinho, estou precisando da tua ajuda aí. Entende? E eu confio que tu vai me ajudar. Eu creio que tu vai me ajudar. Tu não vai deixar de me ajudar. Ou o Todo-Poderoso abre um sorrisão assim. Eu penso que ele olha para o lado assim, para os seus anjos, para aquelas criaturas poderosas que estão em volta dele, o seu séquito, o seu cortejo real. Ele olha para todos os lados. Aleluia! E o seu coração pulsa de alegria. Meu filho, confia em mim. Escreve aí, meu filho é justo. Abraão conseguiu essa proeza. Abraão creu no Senhor. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Porque não existe ato de justiça maior do que nós confiarmos no nosso Deus. Aleluia! Tem gente jejuando para agradar a Deus. Tem gente orando noite inteira no monte com chuva para agradar a Deus. Mas não tem confiança para sossegar, não tem confiança para ficar tranquilo, não tem confiança para esperar. E aí não agrada a Deus. De sorte que existe muita oração, pouca resposta. Muito jejum, muito sacrifício, pouca resposta. Mas os que confiam nele, estes o agradam. Você quer uma oração? Eu uso ela faz anos, vou te ensinar nessa noite. É uma oração curtinha. Porque o próprio Jesus disse que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Isso é uma oração que mexe com o papai do céu. Chega, dobra o joelho em casa. Eu gosto de dobrar o joelho, mas não precisa dobrar, não. Pode orar sentado, pode orar em pé, pode orar andando, pode orar. Mas eu gosto de dobrar os joelhos assim. E às vezes eu vou lá, dobro o joelho assim. Ô Pai, eu confio em Ti. Confio em Ti de todo o meu coração. Olha, irmão, parece que abre
sabe, uma cachoeira de graça lá dentro do metafísico, na imatéria, nos rios do Senhor, parte do trono de Deus, uma cachoeira de graça, de energia, uma força, um poder. É por isso que o profeta Isaías já disse: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Uma carga de graça, de unção, de glória, de energia positiva, são águas espirituais que tiram as escamas dos olhos da gente, faz a gente enxergar mais longe, nos enche de coragem, nós não tememos o amanhã, aleluia, nós simplesmente sabemos que papai nos abençoou. Aleluia, confiança, é isto que nós aprendemos com Maria, através de Jesus. Jesus simplesmente disse: essa é a melhor parte. Eu quero encerrar aqui e deixar você saboreando. Aleluia, eu fiz as expressões do Evangelho aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo de Deus deve continuar trabalhando no teu coração e te levando às águas mais profundas da compreensão, a mergulhos no rio do Espírito, onde você passe a enxergar cada dia melhor que confiar em Deus é a melhor parte. Aleluia, é o que tem de melhor para nós. Eu não sei você, o meu coração ferve com palavras boas. Eu estou cheio de luz em mim nessa noite. Se deixasse, eu amanheceria aqui. Mas não é o caso. Eu quero que você esteja assim também. Tem coisa boa aí no teu coração essa noite? Tu sente força de Deus aí, sente? Oh, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Eu quero orar com você. Vamos falar com o Papai do Céu agora. Aleluia. Aleluia, comunhão, confiança, é o que Deus tem para nós. Nessa oração, nós vamos orar também pela irmã Reotides. Ela está enferma. Está aqui? Irmã Reotides aqui. Vamos pedir para o irmão Márcio ungir a irmã Reotides. Enquanto nós orarmos aqui, nós vamos orar também por Jonathan, Ruana, Adelmo, Altair e Giane. E estas pessoas precisam de libertação, né? Também nós vamos orar pela Janete. Ela tem fortes dores no abdômen e vai passar por uma cirurgia. Nós vamos pedir a Deus que socorra esses filhos e filhas. E eu quero orar com você também, peço que você ore por mim, e oramos uns pelos outros, com confiança, e o Pai do céu atenderá às nossas orações. Querido Pai, eu te dou graças por essa oportunidade, pelo privilégio de congregar com estes irmãos e irmãs e poder mergulhar na tua palavra. Este evangelho maravilhoso, estas boas novas, Senhor, que nos trazem alegria, que nos trazem prazer e que nos estimula a confiar em ti. Porque as tuas palavras são estímulos para que cada dia nós venhamos a confiar mais em ti. E é feliz, é abençoado todo ser, toda pessoa humana que confia em ti, que espera em ti. Aleluia, o salmista que confiou em ti, que passou por muitas batalhas, que teve muitos problemas na vida, mas confiou em ti, não perdeu a sua fé. Ele diz que os que confiam no Senhor
não serão confundidos. Quem confia em ti, Pai, é protegido, é abençoado, é ajudado, é fortalecido. E nós, instruídos por esta verdade, nesta noite, mais do que em todos os dias que já passaram, eu quero te dizer, eu confio em ti. Creio que irmãos e irmãs aqui nesta casa, nesta noite, também lá nas suas casas, onde estão nos assistindo pelo Facebook, eles estão também dizendo comigo, eu confio em ti, papai. Aleluia. As circunstâncias podem parecer contrárias, a maré pode estar sendo alta e as ondas podem estar também, Senhor, açoitando a nau, por causa dos fortes ventos, por causa das circunstâncias que se tornaram adversas à nossa força, à nossa energia, mas nós confiamos em ti, ó Deus do céu. Nós confiamos que tu podes nos ajudar, nos valer. Oro a ti também, Senhor, em favor de todos estes que eu citei o nome aqui. O Jonathan, a Ruana, o Adelmo, o Altair, a Jeane. Oro pela Janete, pela irmã Reutides, que o irmão Márcio impôs as mãos, conforme diz as Escrituras. Oro por aqueles que não conseguiram enviar um pedido de oração para nós, ou por aqueles que estão enviando enquanto nós estamos orando, Senhor. Eu peço que a tua graça os alcance, que essa força do Espírito, essa energia que o salmista, melhor, que o profeta disse, que nos faria fortes, e que daria energia para o cansado, e que levantaria o que não tem mais vigor, e que faria com que aqueles que parece que estavam arrasados subisse e voasse com asas como a águia, pela confiança no teu nome, ó eterno Deus poderoso. Aleluia. Recebe a nossa súplica e junto com ela a nossa gratidão, porque nós confiamos em ti. Graças a Deus.